Pessoal, como a gente vem falando do primeiro bimestre, né, nós estamos fazendo um encerramento aqui do primeiro bimestre, a gente falou um pouquinho de biodiversidade, eu trouxe para vocês a foto aí de uma coruja diferente, né? Interessante, que da região, que é Caboré, conhecido como Caboré, tá bom? Então, só como uma ilustração. Então, vamos corrigir a partir da prova número 4. E o tema dela foi a prova de recuperação, que abrangeu aí a parte de biodiversidade sistemática, ou misto. Então, a primeira questão dessa prova foi o seguinte: o fluxo de energia e dos nutrientes, quando nos referimos ao ecossistema de um lago, dois conceitos são muito importantes: o ciclo dos nutrientes e o fluxo de energia. A energia necessária aos processos vitais de todos os elementos desse lago é introduzida nesse ecossistema pela respiração dos produtores, pela captura direta por parte dos consumidores, pelo processo fotossintético, pelo armazenamento da energia das cadeias tróficas. Bem, ele está falando que a energia necessária para os processos está sendo introduzida nesse ecossistema. Então, perceba, se você está injetando a energia de modo inicial, quem é que faz isso? São os produtores. Por quê? Porque eles conseguem produzir energia, eles podem converter energia luminosa em energia química, e a partir daí essa energia ela vai ser só apenas transmitida e perdida em toda a cadeia trófica. Então, os produtores, né, eles, ao respirar, eles não estão introduzindo energia, eles estão dissipando energia. Eles também têm que gastar energia. Então, o item A não é correto. O item B, a captura direta por parte dos consumidores. Bem, o consumidor ele só faz o quê? Consumir algo. Então, ele vai absorver energia, seja de um produtor, seja de outro consumidor. Então, ele só está pegando a energia daquele serviço. Então, ele não está introduzindo energia. Então, o item B também está errado. E o item C é o item correto, né? É um processo fotossintético. Então, os produtores, fazendo a fotossíntese, estão introduzindo energia no sistema de cadeia trófica, porque ele está formando a energia química, que não tinha disponível, a partir da energia luminosa. E o item D está errado porque pelo armazenamento da energia nas cadeias. Na verdade, a energia ela é transportada, ela é transferida para o outro, e à medida que ela é transferida, ela vai sendo perdida a cada nível trófico, cada passo. Então, ela não é armazenada, ela não é acumulada, ela é só transmitida e perdida em parte. Tá bom? A questão 2. Como poderia ser classificado um organismo unicelular, eucariótico e heterotrófico? Bem, unicelular. Qual desses aqui é unicelular? Planta é unicelular? Não. Bactéria é unicelular? É. Fungo é unicelular? Tem unicelular e tem multicelular. Então, não descarto. A alga unicelular? Tem unicelular e tem multicelular. Também não descarto. Então, só descartei o quê? É o item C. Heterotrófico. Fungo é heterotrófico? Planta é heterotrófico? Não. Algo é heterotrófico? Não. Então, eu tenho apenas a bactéria e o fungo. Os dois podem ser unicelulares? Podem. Quem é eucariótico? É quem tem carioteca. A bactéria tem carioteca? Não. A bactéria é um procarionte, um procariótico. Então, o item certo é o item B de bola, fungo. Né? A gente falou um pouquinho, a gente não falou ainda sobre fungo, mas aqui as informações, a gente já trabalhou isso naquele quadro, resumo,
Então, o fungo é a resposta correta. Agora, a prova 5, que era especificamente sobre vírus. A primeira questão dizia o seguinte: os vírus são organismos obrigatoriamente parasitas, uma vez que só se reproduzem quando no interior de seus hospedeiros. Sobre os vírus, é correto afirmar que, primeiro, apresentam características fundamentais dos seres vivos, estrutura celular, reprodução e mutação. Bem, está errado. Porque não tem estrutura celular. Ele tem reprodução e tem mutação, mas não tem estrutura celular. Item B. São formados por uma carapaça proteica envolvendo o retículo rugoso com ribossomos utilizados na síntese de sua carapaça? Bem, a resposta é não. Por quê? Porque ele não tem retículo rugoso e nem tem ribossomo. Ele não tem célula. Como é que ele tem organela? Está errado. Item C. São todos parasitas animais, pois não atacam células vegetais? Falso. Tem vírus, sim, que ataca plantas, tá bom? Podem desempenhar funções semelhantes a antibióticos, ocasionando a lise bacteriana. Impedir a reprodução das bactérias? Verdade. Por quê? Porque tem vírus que ataca bactérias e mata bactérias. Então, a gente poderia, por exemplo, utilizar um vírus para matar as bactérias e ficar bom de uma doença causada por bactéria. Tá? Então, nem todo vírus causa doença no nosso corpo. Tá? Ele pode causar problema, doença, e ser prejudicial para outro ser vivo que pode ser nosso inimigo, entre aspas, por ser um causador de doença. Questão 2. Teste de vacina contra o vírus Zika mostra eficácia em camundongos. Aí tem um relato. Com a aplicação de uma só dose, uma nova candidata à vacina contra o vírus da Zika foi capaz de tornar camundongos e macacos imunes à infecção em testes pré-clínicos. Quando uma vacina produz resultados capazes de evitar uma doença, é porque age no organismo da seguinte maneira. Então, ele quer que você indique como é que uma vacina acontece, como é que ela age no nosso corpo. Primeiro, inibe a produção de antígenos específicos? Não. Na verdade, a vacina, ela estimula a produção de anticorpos. Então, ela contém antígenos específicos para provocar isso, tá bom? Estimula a produção de antígenos específicos? Também não. Lembrando, o que é um antígeno? É um pedaço do vírus, a proteína de ligação do vírus, né? É o vírus inativado, né? Então, isso aí é o antígeno. Aí o nosso corpo identifica isso e vai fazer o quê? Provoca o desenvolvimento de anticorpos específicos. Item C é o item correto. E o item D atua diretamente sobre o agente causador da doença. Então, a vacina, ela não faz isso. A vacina, ela não vai atuar ali no vírus, tá bom? Então, aí o Manuel até marcou esse item, né? E o Roger está dizendo assim, não dá spoiler, não. Pode falar. Por que está errado nesse item? Porque esse tipo de ação é o que a gente usa, por exemplo, com remédio. No caso da bactéria, eu estou com a doença bacteriana, estou com pneumonia, aí eu tomo um antibiótico. O antibiótico vai agir diretamente na bactéria e vai matar a bactéria. Já a vacina é o contrário. A vacina é para prevenção. Ela coloca uma substância em você, fragmento de proteína, você reconhece aquilo ali como algo estranho, o seu corpo produz anticorpos específicos e fica aquilo ali armazenado no seu corpo. Quando vier
o vírus, de fato, que tem aquelas proteínas, o corpo vai dizer, o fulano ali está chegando. Espera aí, que eu já tenho aqui os anticorpos para combater ele. Aí manda os anticorpos já feitos. E isso faz com que o vírus, ao começar, ele está algumas poucas cópias. Então é mais fácil de destruir antes que ele consiga se multiplicar. Se você não está vacinado, o vírus começa a agir, se multiplicar, e quando o seu corpo consegue fazer a defesa, pode ser que o vírus já esteja tão alastrado que você não consiga mais destruir o vírus. Então, você vai morrer. Bom? Então, ou pode ser que você consiga, mas demore um tempo para você conseguir combater e ficar bom. Então, a vacina, ela faz isso, ela te prepara. É como você vai participar aí de uma corrida, e se você ganhar a corrida, você vai ganhar aí, sei lá, 100 mil reais e uma casa para a família. Aí você vai simplesmente, assim, a corrida no final do ano, aí você vai assim, rapaz, vou comer meu macarrão, vou sair com a namorada, tal. Quando chegar lá no dia, eu corro. Ou será que você tendo essa perspectiva, você vai se preparar a correr todo dia ali, fazer aquele treinamento para chegar no dia e ganhar? Então a vacina é como se fosse isso, ela está treinando o teu corpo para quando chegar a batalha, bater de frente e ganhar a batalha, tá bom? Então lembre disso, a vacina é prevenção, tá? Para vocês, bactéria e árquea. A bactéria não possui. Aí tem aqui a fotinha da bactéria, né? Membrana plasmática? Possui. Ribossomo? Será que ela possui ou não ribossomo? Possui. Parede celular? Possui. E pode ter até a cápsula. Carioteca? Opa, não tem carioteca, porque o núcleo não está separado. O material genético, que seria o material nuclear, não está no núcleo, ele está disperso dentro da bactéria, tá bom? Formando aí uma estrutura, né, que a gente chama de nucleossomo, tá bom? Não é um núcleo verdadeiro. Então, item correto, item D. Questão 2. Admitindo que possuir todas essas características abaixo seja requisito obrigatório para ser classificado como ser vivo, aí está aqui os requisitos. É correto afirmar que os seres vivos são constituídos por uma ou mais células? Verdade. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal? Ok. Quando considerados como populações, os seres vivos se multiplicam ao longo do tempo? Ok. Então é correto afirmar que os vírus e as bactérias são seres vivos? Porque preenche todos esses três requisitos? Não. Vírus não preenche o item 1. Tá bom? Aí, o vírus e bactérias não são seres vivos porque ambos não preenchem o requisito 1. Opa, a bactéria preenche. O vírus é que não preenche. C. Os vírus não são seres vivos porque preenche os requisitos 2 e 3, está aqui, ó. 2 e 3, mas não 1. Ok. Esse é o item certo. Os vírus não são seres vivos porque preenche o requisito 3, mas não 1 e o 2. Bem, o vírus ele tem material genético e é interpretado. Ele é um código universal, inclusive, ele usa a maquinaria da célula hospedeira para fazer isso, para codificar para ele. Tá? Então, é um código universal. E aí, o item certo é o item C de casa. Agora, a prova 7. Prototistas, falando de protozoários. Algumas doenças graves são causadas por protozoários.
como a doença de Chagas, que é causada pelo. Então, aqui é uma questãozinha assim, mais decoreba, né? Mas a gente falou isso aí várias vezes na sala de aula, inclusive teve um colega que me lembrou que eu estava esquecendo, aí, de Oswaldo Cruz, né, que foi homenageado, né, pelo seu amigo, pelo nome do protozoário. Aí o Manuel disse assim, Barbeiro, eu acho. Não, Barbeiro, ele é o vetor. A resposta certa é Trypanosoma cruzi, é a letra A, tá bom? Então, esse indivíduo aqui, esse protozoário, tá aqui a fotinha dele, ele fica dentro do barbeiro, no intestino do barbeiro. Então, quando ele pica uma pessoa, ele defeca, e nas fezes está aqui o Trypanosoma cruzi. A pessoa vai coçar, esfrega a fezes no ferimento, e o protozoário entra no corpo do hospedeiro, e vai causar doença de Chagas, tá bom? Então, Carlos Chagas descobriu como é que ocorria a contaminação e descobriu aí o protozoário e batizou o nome de Trypanosoma cruzi em homenagem ao seu amigo Oswaldo Cruz. Tá bom? Questão 2. Sobre as amebas, assinale a alternativa incorreta. Ameba é um tipo de protozoário, está aqui a foto. Ele se locomove através de pseudopores. Verdade. Ele não tem cílios e nem tem flagelos. Ele joga uma parte do corpo para frente, se agarra e vai continuando aí a movimentação. Realiza fagocitose? Sim, todo protozoário faz fagocitose. É assim que ele se alimenta. É um protista flagelado? O nome já está dizendo, flagelado. Não tem flagelo aqui. Então não é. Tem C, está errado. Podem ser de vida livre ou parasita? Verdade. Eles podem ser de vida livre ou parasita, tá bom? Então, o item correto aí é marcar o item C, que é o item errado, o item que não está correto a informação, tá bom? A prova 8, prototistas, algas e fotossíntese. Então, a questão diz o seguinte, analise as afirmações abaixo. Você tem 3. E aí, eu quero que você julgue se é correto ou não. Então, primeiro item. As algas são seres fotossintéticos conhecidos como plantas do mar, mas não pertencem ao reino plantae. Correto. Não pertencem ao reino plantae. Qual é o reino das algas? Proctotista. Tá? Ou cromista, depende da classificação que você está analisando. As algas são responsáveis pela maior parte do gás oxigênio liberado diariamente na biosfera? Verdade. Item 3. Quando há um desequilíbrio nos fatores ambientais, as algas podem se multiplicar descontroladamente. Este fenômeno é conhecido como eflorescência ou floração aqual. Isso é verdade? Verdade. Inclusive, a gente falou sobre um exemplo de eflorescência ou floração aqual, que é no caso das rodófilas, que causam aquele fenômeno da maré vermelha, né? E aí libera toxina e tudo que está naquela mancha vermelha morre, né? Por conta dessa toxina, peixe, qualquer coisa. Inclusive, uma pessoa entrar ali pode também ter que ser hospitalizada, tá bom? Então, a resposta certa, todas estão corretas e tem D de dado. Questão 2, tá? Se forem reflorestadas várias áreas ao redor e dentro de grandes centros urbanos, pode-se combater os poluentes liberados pela queima dos combustíveis fósseis. Exemplo de combustível fóssil, que a gente está falando aqui no caso da cidade, gasolina, tá? Outro combustível fóssil, diesel. O álcool Não. O álcool que a gente usa é um combustível, é um biocombustível, ou seja, ele é produzido a partir da cana-de-açúcar. Tá? O dióxido de carbono é um dos poluentes mais abundantes e sua remoção envolve uma elaboração de um produto, né, por um evento metabólico. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o produto e o fenômeno metabólico
do processo descrito. Então, ele diz que para você pegar o gás carbônico e tirar do ambiente, você tem que fazer um produto, e esse produto é feito por meio de um evento metabólico, ou seja, de um fenômeno metabólico. O que seria isso? Qual é o produto? Uma proteína? O oxigênio? Ou carboidrato? Qual seria o fenômeno? Respiração aeróbica, fotossíntese, fermentação? Bem, resposta certa, item A, carboidrato. Porque o dióxido de carbono ele vai ser aprisionado, vai ser sintetizado vai formar glicose. Certo? Então, da glicose vai ser produzido proteínas depois. Tá? E o oxigênio não é o produto dessa síntese, ou seja, esse aprisionamento de carbono. Na verdade, ele é um produto colateral. Né? Ele vai ser formado, né, por conta lá do processo em que a água recebe energia e ocorre uma fotólise da água, né, liberando oxigênio, para fornecer elétrons que vão ser carreados ali na cadeia transportadora de elétrons, tá bom? E produzir ATP e na DPH, que vai ser utilizado no processo de síntese ou de fixação de carbono. Certo? E aí o processo é a fotossíntese, exatamente o uso da energia luminosa para aprisionar carbono. Se você fizer fermentação, o processo de fermentação vai liberar gás carbônico. E a respiração aeróbica também libera gás carbônico. Na hora que você inspira, você está consumindo oxigênio. Suas células estão produzindo gás carbônico. E quando você expira, você libera gás carbônico. Então, você também está poluindo o ambiente com gás carbônico, certo? Só que nossa poluição é natural, é normal. A descontrolada é a queima dos combustíveis fósseis, que aumenta muito, né, o teor de CO2 no ambiente. Tá? E esse teor de CO2 no ambiente exagerado, exacerbado, pode provocar o processo de efeito estufa, como que a gente falou na última aula. Então, pessoal, era isso, né? A correção da prova, né? Para vocês, tá? Até a próxima. E aí, finalizando também com outra espécie aí comum aqui no Brasil, uma espécie nativa, o tatu-bola, foi utilizado até como símbolo, acho que na Copa, né? Se não me engano, tá? E aí é um exemplo também da biodiversidade, mostrando aí ele formando aí a bola, que é uma formação de proteção, tá bom? Se prevenir de predadores.